De receber aqui nos estúdios da TV Prevê a vereadora Thelma Gobi, que é do Partido Solidariedade aqui de Bauru, é médica, ex-presidente da Unimed, aliás, a Unimed hoje completando 45 anos, nós fizemos um editorial hoje sobre este assunto, e o ex-vereador Fabiano Mariano, do PDT. A ambos queremos agradecer pela presença, desejar boas-vindas e saber dos assuntos que fazem o momento político deste município, desta região e deste país. Doutora Thelma, muito obrigado. Para saber como é que foi a sua primeira reunião generalizada no Estado com o seu partido, que aconteceu neste último final de semana aqui na nossa vizinha cidade de Agudos. Muito obrigado pela presença mais uma vez e seja bem-vindo. Agradeço. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar com vocês e com os telespectadores da TV Prevê, né? Realmente é interessante, né? Um partido novo, ele tem 2 anos e 9 meses só. Então é uma oportunidade de crescer junto com o partido, de ajudar a estruturar o partido. E eu fiquei impressionada, porque nós tivemos lá, o jornal falou em mais de 250 pessoas, mas nós tivemos com assinatura ali de presença 417 pessoas. Puxa. Um número grande. Tivemos companheiros, né, filiados do partido, até de Mongaguá, vieram de longe, vieram de Campos do Jordão, então foi uma reunião grande. Eles tiveram presentes lá, lideranças locais, o presidente nacional do partido, o Paulinho da Força, o presidente estadual, o Davi, o secretário-geral, o Sandro, né? O vice-presidente estadual, o Alexandre Pereira, que é filho do Paulinho, que, por sinal, antes de ontem, assumiu a superintendência do INCRA aqui no estado de São Paulo. Interessante como as pessoas veem, e um partido começando, é muita gente. É muita gente. Fiquei impressionada. E o pessoal, assim, disposto a organizar o partido dentro dos novos princípios que vem norteando, né? As pessoas querem mais transparência. Então eu fiquei muito contente. Foi um evento, para mim, gostoso. E mais gostoso ainda porque vários colegas estiveram lá. Fabiano, Sandro, Renato, o Lima, todos estiveram presentes, outros mandaram justificativa, Dr. Paulo, Dr. Raul, mesmo o pessoal do PTB que teve evento junto, do PSC, todo mundo justificando. E a gente fica contente, né? Fiquei muito contente e vamos ver se a gente consegue agora, nesses próximos anos, dar um corpo grande à solidariedade em Bauru e região. Bom, Fabiano, a sua primeira pergunta é diferente. Eu até disse fora do ar que estranhava quando eu anunciava Fabiano Mariano como ex-vereador. Você, todos sabem, foi afastado aí por medida jurídica, já não é a primeira vez que houve este afastamento. E eu e o povo quer saber, porque está na expectativa aí do que pode acontecer. Ao seu lado estão outros 2 vereadores. E você é um dos que está afastado por determinação da Justiça Eleitoral. Sim. Como é que está a sua situação efetiva? Samuel, muito obrigado também pela presença. Samuel, primeiro quero agradecer a oportunidade mais uma vez da TV Prevê, né, que de dado a gente está aqui podendo falar sobre os acontecimentos políticos aí da nossa cidade, cumprimentar a todos que estão me vendo neste momento e aos funcionários aqui da TV Prevê, que sempre nos trata com grande carinho, deixar um abraço aqui para o professor Duda também. Sempre um prazer estar aqui com a Thelma. Professor, essa situação, Samuel, né, maneira de falar professor Duda. Samuel, essa situação que você me coloca realmente é uma situação estranha da gente conviver, né? Por quê? Eu digo estranha? Porque é uma situação inusitada, é uma situação em que eu reforço a dizer, é uma aberração jurídica o que aconteceu na nossa situação, estarmos afastados por conta de uma determinação judicial, a qual eu respeito, mas eu não concordo com o que aconteceu. Então, nós estamos agora aí em fase de recursos no Tribunal Superior Eleitoral, a fim de tentar reverter esta injustiça. Tanto eu, quanto o vereador colega Mantovani, o vereador Faria Neto, e os suplentes também que estão na mesma ação, né, que é o Batata e o Jorge dos Santos.
Então nós estamos tentando reverter a todo custo, né, esta situação para que a gente possa voltar a participar da vida política da cidade de Bauru e que possa se fazer justiça em relação ao nosso caso. Então a situação está em Brasília, com recursos que foram impetrados pelos nossos advogados e estamos agora aguardando a decisão dos ministros do TSE para que a gente possa definir que rumos iremos tomar em relação à situação do nosso caso. Diante desta situação da perda do mandato, nós teremos aí convenções partidárias e, eventualmente, você estava inscrito. Você torna-se inelegível em função dessa situação até o desfecho? Exatamente, Samuel. É isto o que faz isso se tornar uma injustiça ainda maior. Porque eu pergunto a todos os telespectadores e os amigos que sabem disso, que crime que nós cometemos, né? Para perdermos o nosso mandato, que foi nos confiado pela população bauruense, e mais ainda, ficar 8 anos inelegíveis. Eu costumo dizer, Samuel, que a nossa situação é semelhante à de uma pessoa que roubou galinha e pegou 30 anos de cadeia. No decorrer do processo, verificou-se que nem galinha esta pessoa roubou, mas a pena foi mantida. É esta a analogia que faço, tamanha a injustiça que é da nossa situação. Então, neste momento, nós estamos inelegíveis, sim, mas, como disse a vocês, amigos e amigas, nós não vamos medir esforços para refazer essa injustiça e poder ser candidato, sim, nas próximas eleições. A Justiça Eleitoral tem sido célere nesses casos pendentes. Para quando está prevista um desfecho da ação? Olha, Samuel, eu não vou saber te dizer para quando essa decisão. O que eu posso dizer é que os nossos advogados estão em cima, estão atentos a esta situação para que seja seja dada uma resolutividade ao caso o mais rápido possível para que a gente possa, enfim, ficar aptos aí a participar do pleito eleitoral. Thelma, como é que foram os temas tratados lá nesta convenção? O que regionalmente, o que cada eventual vereador ou potencial candidato recebeu como orientação partidária? Ali o evento, ele teve o intuito de fazer um entrelaçamento dos atuais vereadores, do Solidariedade, dos pré-candidatos, e houve uma palestra sobre a situação jurídica, do que pode, do que não pode, né? As diretrizes das convenções, como que pode participar de rede social, como não pode. Então foi mais uma explicação mesmo jurídica. Só que pré-reunião, né? O nosso presidente, o Reinaldo Mendaliti, estivemos sentados com o presidente estadual, o presidente nacional, o vice-presidente nacional, o secretário, e conversamos sobre a nossa situação local. E foi passado de uma maneira clara para a gente que eles não fariam nenhuma imposição maior, mas que eles têm, sim, uma predileção para que o partido caminhe ou com o PMDB ou com o PSDB pela situação de entrelaçamento a nível nacional com o PMDB e entrelaçamento a nível estadual com o PSDB, mas que deixariam aberto para uma decisão. Ficou bem claro, o Paulinho o Paulinho da Força, nosso presidente nacional, colocou em entrevista que o Solidariedade gostaria que nós saíssemos de cabeça de chave. Eu conversei com ele abertamente que eu não poderia sair. Eu tenho nesse momento aí a figura máxima, nesse momento não é a melhor situação para mim. Eu tenho algumas situações familiares que eu preciso resolver. E deixar claro, não é nenhum empecilho de marido, não querendo que vá, ou família, não. Eu tenho um moleque, eu chamo de moleque, né, apesar de ser homem, que já estava na faculdade e que falou, mamãe, eu quero mudar de curso, então nós vamos passar de novo por toda essa situação de vestibular. E a gente tem que dar muito apoio dentro de casa, né? Você só consegue fazer as coisas bem depois que você resolveu tudo dentro da sua casa. Né? Só dentro da sua casa.
Então, é opção minha. Eu acho assim. E você, para ocupar essa posição, você tem que casar com a cidade. Casar com a cidade. E meia responsabilidade não cabe à minha pessoa. Quando eu entro de cabeça mesmo, não tem jeito, né? Mas compreenderam e preferencialmente nós estamos tentando a vereança, mas eu já disse também várias vezes, a política é dinâmica, né? Muito dinâmica. Então nós estamos conversando aqui na cidade, nós temos relação muito boa com todo mundo. Está aqui o Fabiano do PDT, o Renato do PMDB, temos um ótimo relacionamento com o Almirates do PRB, todo mundo, o Celso Nascimento do PSC, nós estamos conversando e temos noção de que o Solidariedade começou agora e vamos encontrar o caminho e um bom caminho para a cidade, né? Essas conversas devem durar aí mais 15, 20 dias no máximo, né? Olha, eu digo para você que essas conversas têm que durar no máximo uma semana. Chegou no... Samuel, preste atenção, eu digo de uma maneira muito aberta. Tem que escolher um lado. A política, ela não tem empate. O importante é ela ser jogada com transparência e a favor da cidade. Né? É isso aí. Todos os pré-candidatos a prefeito, nós vemos, eles querem o bem da cidade, não tem problema nenhum. Isso me faz lembrar, quando você falou que não tem empate. Eu era bastante jovem ainda, eu estava começando na rádio lá em Pederneiras e tinha um político antigo na cidade chamado Alcides Rosim, já é saudoso, amigo, filho muito decente, muito limpo. Então, naquela ocasião, vivíamos um momento político, eu tinha um programa de entrevistas na rádio. E aí ele dizia, eu perguntei, como é que você vê o panorama atual? Ele falou, olha Samuel, está muito difícil a disputa entre o Carvalho Pinto e o Quércia, porque o Carvalho Pinto ganha na capital, o Quércia ganha no interior. Então há um empate na política, então eles estão empatados. Mas vai ter que ter um desempate, né? O com maior idade, com mais ganha, idade. não tem empate, né? Eu falei, Rosinho, não tem nada de empate não, Rosinho. Eu acho que o Quércia vai ganhar do senador. E não deu outra. Ganhou na capital. No interior, e o empate que o Rosinho queria tanto não deu certo. Não deu certo. E quando a gente fala, as pessoas têm que entender que elas não são oponentes, não estão ali. Elas estão disputando o mesmo lugar e tem que ter tranquilidade, porque saber ganhar é gostoso. Tem que saber perder, somar com quem levou, é a cidade que tem que crescer, e é isso que a gente espera nos candidatos nossos. Bom, Thelma, então agora é aguardar uma semana a mais para saber o seu futuro, o futuro do Solidariedade e das coligações. Eu acho que assim... A Thelma, Samuel, desculpa interromper. Imagina. A Thelma vai estar com a gente, a Thelma vai estar no nosso, a conversa no nosso lá, grupo. A conversa em São Paulo, junto com a direção nacional do PMDB, foi muito produtiva, muito proveitosa. Todos sabem que eu estive presente no PMDB, mas eu não saio de lugar nenhum fechando portas, né? Eu deixei muitos amigos lá. Então, quando você deixa amigos, esses amigos nos chamaram até para conversar, para dizer que é muito bem-vinda essa fusão. Até pelos amigos que nós deixamos lá. E nós ficamos contentes. E está muito bem encaminhado, Samuel. Tem uma pergunta aqui do Roberto, do Beija-Flor. Ele diz, doutora Gobi e Fabiano Mariano, por que vocês não falam o nome dos bois que estão roubando de todos nós, a todos nós? Porque é muito cargo, muito comissionado, pessoas que não entendem nada e estão ganhando muito dinheiro. E nós precisamos saber quem é quem e que está chegando à eleição e temos que saber a verdade. Como chama o nosso colega? Roberto do Beija-Flor. Roberto, a gente sabe o que é nosso, né? Como eu não tenho nada, não posso lhe dar nenhum nome de boi, nem de piranha, nem de nada, né? Nós observamos algumas movimentações, entendemos que ninguém governa sozinho, mas a política ela está mudando. E eu vejo uma visão bem diferente para a próxima legislatura, né? Eu acho que essa situação tem que melhorar. As pessoas, como eu disse, ninguém governa sozinho, mas tem que ter as competências e tudo mais. E às vezes você prega algumas peças pesadas, mas eu não posso lhe dar nome nenhum, porque eu não tenho nem boi nem piranha lá. Outra pergunta eu vou fazer para você, O Marcos Eduardo Monteiro, ele diz o seguinte, Samuel e vereadores, boa tarde. Bauru perde muitas empresas e indústrias e não consegue segurar as que estão aqui.
Bauru não consegue uma faculdade de medicina. Nada contra os candidatos a prefeito. Ele diz, mas a nossa cidade está precisando de um prefeito que chacoalhe a Bauru, tipo o Carlão lá de Agudos. Olha, Samuel, eu concordo. Marcos Eduardo Monteiro. Concordo com o Marcos. Realmente, a política de desenvolvimento na cidade, ela ficou muito tempo esquecida dentro da cidade. Nós aprovamos algumas leis na Câmara desde o outro mandato, leis de incentivo, né, o PAI, para que as empresas pudessem ficar atraídas pelo município e viessem para Bauru. Nós estamos encravados em bastante áreas de APAs, áreas de proteção ambiental, em que dificultam ter grandes áreas para grandes indústrias. Mas ouso dizer, Samuel, que no pouco tempo em que o vereador Renato Purini esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento aqui da nossa cidade, as coisas alavancaram na nossa cidade, desde a mudança de localização do prédio da Secretaria de Desenvolvimento para onde ela foi hoje. Porque era um absurdo o muquifo, vamos falar assim, a palavra é essa, o muquifo onde eram recebidos os empresários que queriam vir para a nossa cidade. E o Renato teve essa coragem, essa postura, e fez com que a nossa cidade já começasse a ficar mais atraente para os empresários. Então, eu acredito que isso deve estar na pauta de todos os prefeitáveis da nossa cidade, para que nos próximos 4 anos, que vão ser 4 anos muito difíceis, tem que ser lembrado a toda a população, mas que possam ser 4 anos também de proatividade do futuro prefeito, para que possa conseguir trazer mais empresas para dentro da nossa cidade. O Felipe do Parque Bauru, ele primeiro cumprimenta você pelo seu aniversário. Está fazendo aniversário? Já fez? Hoje, Samuel. Quantos anos? 42, Samuel. Ah, tá jovem. Meninão. Parabéns. Obrigado, né, Felipe, Samuel? obrigado, Não só obrigado. do Felipe, mas como de todos nós. Obrigado, Samuel. E ele faz uma pergunta para vocês dois. O que levou o PDT e o Solidariedade à aliança com o PMDB? Já está antecipando. Primeiro, a gente tem que dizer o seguinte, você tem identidades com partidos, algumas filosofias, mas você tem muito localmente identidade com pessoas. Nós não podemos dizer, nós temos identidade com pessoas e tem que ter identidade com programas que essas pessoas colocam, né? E nós observamos que, tanto no PDT quanto no PMDB e até no Solidariedade, nós somos muito favoráveis a que se ache realmente o mote de Bauru, que Bauru quer ser no futuro próximo, com muita responsabilidade. Então isso faz com que as pessoas se aproximem e que os partidos se aproximem. Samuel e Felipe, obrigado mais uma vez aí em relação ao aniversário, pelos cumprimentos. 42 anos, professor, e para mim é uma honra estar aqui no dia do meu aniversário, né? Fiquei muito feliz, ainda mais por isso. Muito obrigado. E aproveito para agradecer todos os cumprimentos que tenho recebido por telefonemas, em rede social, de todos vocês pelo carinho. Muito obrigado. Em relação à questão do PDT, nós já decidimos, professor. E não foi o presidente, Fabiano Mariano, ou a executiva do partido que decidiu pelo apoio à candidatura do PMDB, à pré-candidatura do Renato Purini. Foram todos os pré-candidatos e simpatizantes do PDT. Nós optamos por quê? Nós optamos em assembleia após avaliar e conversar com todos os pré-candidatos, no nosso entendimento, o vereador e pré-candidato Renato Purini é o mais experiente para estar à frente da prefeitura nos próximos 4 anos. No momento de crise, nós não podemos ter apostas, nós temos que ter experiência. E o Renato tem isso de sobra. O Renato tem 3 mandatos como vereador, vice-prefeito, já tem participação no executivo como secretário de desenvolvimento, como presidente da Indurb. Por isso que nós acreditamos e apostamos no vereador e pré-candidato Renato Purini como sendo a melhor opção para fazer o gerenciamento da nossa cidade nos próximos 4 anos. Por isso que nós do PDT apoiamos. E vamos mais além, professor. Nós apoiamos também porque o pré-candidato Renato Purini terá o apoio do nosso prefeito Rodrigo Agostinho, que por mais que teçam críticas a ele, eu ouso questionar quem foi o melhor prefeito dos últimos 20 anos na nossa cidade.
E é isto o que o pré-candidato Renato Purini deverá fazer, dar a continuidade àquilo que foi bom, que está sendo bom para a cidade, e tentar corrigir e melhorar aquilo que essa gestão não conseguiu fazer. Eu falo isso com muita tranquilidade, Samuel, porque dentro da Câmara Municipal teci várias críticas à gestão do prefeito Rodrigo, mas sempre ali, com lealdade, com responsabilidade e seriedade, na tentativa de melhorar. E sempre o prefeito Rodrigo nos ouviu e procurou melhorar aquilo que nós apontávamos quando acreditávamos que não estava sendo bem feito. Então, pela experiência do Renato e pela continuidade do governo Rodrigo Agostinho, é por isso que nós apostamos na candidatura do Renato Purini como pré-candidato a prefeito de Bauru. Por isso que todo o PDT já está engajado nesta pré-candidatura do amigo Renato. O Manuel te cumprimenta pelo aniversário, quer pedir a Deus que te proteja, te abençoe, quer cumprimentar pela decisão do partido de se aliar ao PMDB e que ele está na torcida para a sua volta à Câmara de Bauru. O Manuel é um grande amigo, parceiro, braço direito aí do nosso mandato ao longo desses 8 anos à frente da Câmara Municipal. Dizer que ele participou de todas essas negociações, né, entre aspas, conversações com o pré-candidato Renato e nos ajudou a decidir também e optar pela candidatura do Renato, por tudo isso que eu já explanei aqui, pela experiência e pela continuidade daquilo que vem sendo bem feito pelo prefeito Rodrigo Agostinho. Bom, o Gerson Luiz Alves Pinheiro, ele diz boa tarde a todos. Caríssimo amigo Samuel, gostaria de cumprimentá-lo e dizer de minha admiração por sua pessoa, o qual me sinto honrado de ter sido entrevistado por você. Permita-me saudar os entrevistados, começando pelo aniversariante do dia, o ex-vereador Fabiano Mariano, o qual desejo um feliz aniversário, saúde, paz, e dizer de minha admiração e postura por enquanto ele vereador. E a saber da sua dignidade, está aí torcendo para que a sentença lhe seja favorável, para que você possa voltar como presidente do PDT, como candidato, como coordenador regional do partido. Ele também quer aproveitar e cumprimentar a vereadora Thelma Gobi pela sua postura à frente da Câmara Municipal de Bauru. Gerson Luiz Alves Pinheiro, empresário. Só tenho a agradecer, Gerson. O Gerson, professor, é um grande companheiro, é o outro. Se o Mané era o braço direito, o Gerson é o braço esquerdo dentro do nosso partido também. Quero cumprimentar, Gerson, aí pelas palavras. Obrigado pelo carinho e quero dizer que nós estaremos juntos e continuaremos juntos, independente do que vier a acontecer em relação ao meu processo e independente do que vier a acontecer nas próximas eleições. O que nós sabemos de fato, Samuel, é que o PDT já decidiu e nós iremos e estamos apoiando a pré-candidatura do vereador Renato Purini à Prefeitura de Bauru. Bom, Thelma, o seu partido Solidariedade deverá aí, claro, fazer alianças, inclusive na proporcional, até porque não sei quantos candidatos já tem o Solidariedade a vereador, tem que formalizar uma lista e, de repente, até se coligar para que tenha o coeficiente para se eleger mais do que um candidato. Como é que está esse trabalho? Como eu disse, está muito adiantado, viu? Nós temos os nossos candidatos, ele é muito recente em Bauru, mas nós temos uns 10 nomes aí postos, vamos ter que dar uma enxugadinha para poder coligar. E, como eu digo, a coligação tem que ser boa para todo mundo, né? Claro. Tem que ser boa para todo mundo. Ela não pode ser uma coligação onde o Solidariedade se sobressaia e o partido que esteja coligado, um ou dois, esteja morto. Então, esse trabalho vem sendo feito com seriedade, sentado com o nosso presidente, com os colegas, inclusive muitas vezes com o Fabiano, que tem muita experiência, o Sandro, o Renato, conversando e vendo a melhor colocação para que todos consigam ter lugar ao sol. E como eu disse, realmente nós temos que lutar, trabalhar para que as pessoas cheguem e entender que se não chegar, tem que somar. Com certeza. Não pode, em hipótese alguma, achar que não chegou, tem que puxar alguém para baixo. A coligação com o PMDB do PDT vai ser também na proporcional e quais outros partidos eventual poderão ser coligados com o PDT?
Samuel, nós iremos com candidatura própria na proporcional. Né? Nós temos uma chapa completa. Não teremos, então, coligação não, no proporcional? No proporcional, perfeito, com o PMDB, não. Nós iremos apoiá-lo na majoritária, como disse, mas no proporcional, não. Não por quê? Porque nós temos uma chapa de vereadores, de pré-candidatos, completa, com mulheres, com pessoas, e nós acreditamos que nós podemos eleger de 3 a 4 vereadores dentro da nossa chapa. É uma chapa muito forte, composta por mulheres e homens do bem que querem transformar a política, né? Então, desde já aqui eu quero deixar um cumprimento a todos os nossos pré-candidatos e filiados, dizer que nós iremos ser, sim, protagonistas nessa próxima eleição e que vocês se empenhem e lutem e gastem muita sola de sapato, porque é isso que vai fazer a diferença para que consiga os votos necessários para estarem representando não só o PDT na Câmara Municipal, mas toda a população bauruense. Um grande abraço a vocês. Tem uma coisa que foi dito lá pelo partido em função da nova situação política eleitoral que se avizinha. Teremos uma campanha muito mais curta, teremos uma campanha diferenciada onde empresas não podem doar recursos para a campanha e basicamente aí vai ficar no trabalho individual de cada candidato e das aparições no horário do Tribunal Regional Eleitoral. O vereador terá aparições muito curtas, né? No máximo de 30 a 60 segundos, né? E foi dito claramente, é a campanha do suor, sapato e saliva. Foi dito claramente, então nós teremos a campanha dos 3 S's. Suor, sapato e saliva, e a pessoa se colocando. Obviamente que aqueles que tiverem já um nome dentro da sociedade de serviços prestados para a comunidade vão ter aí um pontinho à frente, mas não tem nada definido. Bauru, ela vai ser um ponto de observação do Tribunal Regional Eleitoral. Ela é uma cidade que foi escolhida para que se verifique com muito carinho a situação de todos os vereadores. E foi dito claramente lá no evento, pelo nosso presidente nacional, Paulinho da Força, que alguns candidatos ganharão, mas não levarão. Porque tem que tomar muito cuidado com aquilo que pode, tem que tomar muito cuidado em ter muita transparência na sua conta, de ter uma campanha muito condizente com o declarado, né? Então, vai ser uma campanha diferente. Eles colocaram isso de uma maneira bastante clara. Então, todo mundo tem chance, desde que vá buscar o seu espaço. É claro, ninguém dá nada para ninguém de graça. Você conquista com decência, com honestidade, mas você conquista o seu espaço. Uma campanha diferente, né? Uma campanha diferente da relação de não poder haver as doações, que eu acredito seja salutar, mas também por tempo de campanha, né? Essa redução de 90 para 45 dias de campanha eleitoral, ela deixa essa campanha como uma interrogação, é a primeira, né? Então nós não sabemos o que de fato irá acontecer. Vai ser breve, vai ser com menos tempo de televisão, né? Menos tempo de panfletagem na rua, essas coisas todas. Então eu acredito que vai ser muito diferente. Eu tenho ido nos últimos anos muitas vezes aos Estados Unidos e tenho visto muitas campanhas políticas locais, estaduais, até mesmo o presidente da República, e a gente percebe lá que a campanha basicamente se dá por aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, no jornalismo, com espaço para todo mundo, e os partidos se esforçando aí, e os nomes são colocados com os candidatos a vereador, o representante de região, dos condados, enfim, fazem o trabalho de sola de sapato, viu, Thelma? São os 3 S's, né? Os 3 S's. Sapato, sola e saliva, olha só. Tem que visitar a casa, tem que convencer o bairro. Eu sou fulano de tal, sou candidato. E não sai, como aqui ainda sai o retratinho, sai lá. O máximo que ele consegue é afixar aí na casa de alguém um cartazinho dele por lá de dentro, entendeu? E dizer, eu sou candidato a prefeito, ou a vereador, ou alguma coisa, ou a xerife, e acaba fazendo a campanha ficar limitadíssima. Exatamente. É o que parece que estamos caminhando por aqui. A gente vê, como o nosso colega Fabiano falou, é uma campanha realmente muito diferente.
prazo menor, sem doação É. de empresa, só de pessoa física, né? E é onde as pessoas vão ter que realmente fazer o seu trabalho e vão ter que mostrar a cara, né, Fabiano? Eu queria, Essa é a verdade. Samuel, aqui é cumprimentar vocês mais uma vez pelo que vocês estão fazendo, né? Chamando os prefeitáveis, né? Vindo aqui ainda essa semana, ontem mesmo, a gente acompanhou a entrevista de um deles, o outro acabou... Do Raul que teve aqui ontem. E o outro acabou faltando, né, a entrevista, mas eu acho isso muito importante, né? É o momento das pessoas poderem conhecer, saber um pouco das propostas de cada prefeitável, porque afinal de contas é o futuro da nossa cidade que vai estar na mão de um grupo político, é um prefeito que vai estar lá, mas é um grupo político que irá ajudar a governar, né? Estão previstos, de acordo com a legislação, alguns debates pela TV Prevê. Nós teremos aí debates, a primeira rodada sempre que marca o ato inaugural das candidaturas, o primeiro debate dos candidatos com certeza será aqui na TV Prevê e o último será aqui na TV Prevê. Muito bom. Tá? Ou seja, vão poder os candidatos devidamente legalizados se apresentarem aqui e aqui vai ser a caixa de ressonância de todos os candidatos. No nosso enfoque regional, também a exemplo do que aconteceu nos anos anteriores, devidamente registrado na Justiça Eleitoral bauruense, os candidatos terão a oportunidade de ser entrevistados aqui pelo Duda, eventualmente por mim, os candidatos majoritários, até porque proporcional nós teremos muitos candidatos e não há chance de trazermos todos. Então, razão pela qual nós não estaremos abrindo espaço para os candidatos a vereador, quer seja de Bauru, quer seja de outra cidade. E estaremos abrindo espaço também para as candidaturas nas cidades onde chegam as imagens da TV Prevê, onde também, a exemplo do que fizemos ao longo desses 20 anos, debates eleitorais. E aqui vai ser a casa da informação. Porque aqui você, como candidato, você vai poder dizer, ou o candidato do seu partido, majoritário, ou a vice, porque teremos debate de vice como muito sempre bom, nós tivemos. Muito bom. Tá? Como muito sempre bom. fizemos em 20 anos. E aqui ele vai chegar e vai dar o seu recado. Se é verdade ou não, caberá ao eleitor decidir, porque aqui ele não paga nada para entrar. Nem ele, nem ninguém nunca pagou nada. E vocês são testemunhas disso. Ô, Samuel, eu ouso dizer que quando você diz que vai ser a casa da informação, aqui é a casa da informação. Porque vocês fazem política antes das eleições, durante as eleições e após as eleições, acompanhando e dando a oportunidade para aqueles que foram eleitos e até para aqueles que não foram eleitos virem externar os seus posicionamentos. Então vocês estão de parabéns. E o alcance da TV Prevê é muito grande. Né? A gente viaja pela região e a gente encontra pessoas e fala, olha, te vi na TV Prevê. Isto é muito bom. Na cidade de Bauru não precisa nem falar o tamanho da audiência. Infelizmente nas cidades da região também nós temos tido esta resposta de audiência, de fidelidade à nossa programação, porque nós mostramos não só a política, mostramos a atividade cultural de cada cidade. Quando tem um evento importante em Duartina, nós estamos lá mostrando o Espaço Música Crescer. Quando tem um jogo de futebol importante em Pederneiras, a gente vai lá mostrar. Quando tem um jogo importante... Fizemos as coisas, os desfiles de muitas cidades, enfim. A TV Prevê ela é uma televisão local e regional. Com essa preocupação de mostrar a grandeza. Claro, nós passamos por um momento delicado na nossa vida econômica. Mas não é só Bauru que está sofrendo, não é, Thelma? Qualquer cidade, qualquer município, qualquer empresa passa por um momento muito delicado hoje. A situação está difícil para todos. Ontem, indo e voltando para São Paulo, eu tive o cuidado de observar o movimento na estrada e o movimento dos postos de gasolina. Infinitamente menor. Infinitamente menor. Isso é reflexo do momento econômico que nós estamos vivendo. E é um momento local, estadual e nacional. Tem com 13 milhões de desempregados, quase 12 milhões. Quase 14 milhões já, 13 milhões e 700 e pouco. Então, é uma cidade de São Paulo inserida nesse Brasil inteiro de... Quem não tem na sua família alguém que está desempregado, ou algum conhecido, algum vizinho, alguém do seu relacionamento, e que está sendo ajudado... por parentes, por amigos, para poder tentar sair dessa situação. É muito. A gente fica contente porque a gente vê o brasileiro, ele é muito solícito. Né? Solícito, exatamente. Estendendo a mão. Eu estava aqui no mercado, aqui do lado da televisão, um cidadão falou assim, bom, eu passei minha compra, agora passe essa outra aqui,
na mesma conta e no que aquilo que eu vou pagar, porque eu estou levando esse de presente para um, não sei se é parente, vizinho, conhecido, que está desempregado. Não. Olha só a solidariedade sem nada mas solidariedade é uma palavra bonita, ela tem que ser usada, independente, não comprando para alguém que precisa, que está desempregado. Olha que coisa linda. Não, isso a gente vê. O brasileiro é solícito. Isso, o brasileiro é solícito, o brasileiro é comprometido. Samuel. Não só com seus familiares, com tudo, né? E o que se faz com a mão direita, a mão esquerda, não precisa sim, ficar sabendo. Isso é bíblico, isso é bíblico. A gente vê tantas pessoas que ajudam o próximo. E olha, felizmente você falou uma coisa muito certa. Qualquer governante, qualquer homem público que ocupa em qualquer empresa estatal ou não, que preste serviço, hoje vai ter que pensar muito em meter a cumbuca, meter a mão no dinheiro alheio. E eu fico muito contente porque com nós isso, tivemos, nesses últimos anos, aí um judiciário, um Ministério Público mostrando a que veio para poder exatamente tirar de circulação essas pessoas que estavam aí usando a má-fé com os recursos que não eram dele. A gente tem que entender, né? Meu pai sempre dizia, o que é teu, meu filho. O que não é teu, não é teu. Então, veja, você pegar o dinheiro da população, nós temos uma carga tributária grande, uma saúde sofrível, uma educação que precisa melhorar, uma segurança. É muito vexatório, é muita falta de tudo. Samuel, isso você acabou de dizer é o que nos causa uma indignação ainda maior por conta da nossa situação. E eu tenho certeza que o vereador Mantovani, o vereador Faria Neto, vivendo aqui agora, concordam. Nós vivemos num país onde a impunidade viveu por muito tempo, agora está sendo mais rígido, mas que ainda há muitas pessoas lá que devem e estão ocupando seus cargos. E nós que declaramos tudo na nossa prestação de conta, fizemos tudo da maneira correta como manda a lei, fomos interpretados de maneira equivocada e estamos pagando um preço não só com a perda do nosso mandato, mas um peso com o desgaste moral do nosso próprio nome. O que vale é a consciência. Mas lá na ponta tem pessoas que não sabem, professor. Que foi caçado fulano de tal. O sinônimo na política de caçado é o quê, professor? Corrupção. Que não é o nosso caso. Então é por isso que nós vamos brigar para muito para que se faça justiça na nossa situação. Thelma, o que você acha? Duas perguntas engatadas em uma só. Pois não. Você acha que o impeachment será confirmado? E o que você está achando desses 40 dias aí que o novo governo tomou posse? Eu não consigo ver uma reversão do impeachment. Eu acho que ele vai ser confirmado, eu não consigo ver. Ontem, até em São Paulo, tive notícias que a Dilma já está levando seus pertences pessoais para o Rio Grande do Sul. Ela mesma não acredita na reversão, né? E com relação ao governo, quando é interino, a pessoa tem muito difícil tomar atitudes, né? Mas eu sou obrigada a dizer que houve um respiro econômico. E houve um respiro de credibilidade do país. Então eu acredito que vai melhorar. Foi psicológico até essa mudança, eu entendo que, sem entrar nos méritos jurídicos, judiciais, foi psicológico a própria nação, pela situação que se contemplou o país com tanta problema de corrupção, e esta mudança foi quase que uma oxigenação dada para alguém que está buscando uma sobrevida, não é? E quando você faz uma equipe econômica de notáveis, ela também entra nesse aspecto emocional, psicológico, Nossa, nós temos gente de muito peso para acertar uma coisa que está corroendo a todos nós, que é o momento econômico, né? Com certeza. Pesa muito. É a questão da experiência, né? Colocar pessoas experientes, pessoas limpas nos locais certos. Bom, o Ticão quer saber quando começa o asfalto lá. Ticão, você já fez essa pergunta ontem aí, e eu digo que o prefeito vier aqui e ele quer saber quando vai inaugurar. Aliás, ontem, Thelma, você sabe alguma coisa, Thelma? Oi. Do posto de saúde do Jardim Jussara, que faz 2 anos que está parado. Está parado porque não tem material humano para colocar lá, essa é a verdade, né? Nós não temos... Isso é falta de gestão, hein? Quando é material humano é falta de gestão. Nós temos algumas unidades com menos material humano possível, mas a gente vê isso na saúde do Brasil inteiro. Samuel, está muito difícil. Rapidamente queria falar dessas duas situações, por favor, se me permite.
Primeiro, a pavimentação Rapidinho, porque eu tenho mais uma pergunta do Jardim pra você. Solange, Jardim Ouro Verde, Jardim Ferraz, que é aqui da nossa região, Parque Viaduto, Jardim Vitória. Foi dada a ordem de serviço para a empresa Forte Pave poder estar realizando as obras e resolver esse problema, que é uma luta constante do nosso mandato, de outros vereadores também, e, enfim, foi dada a ordem de serviço. A questão da unidade de saúde do Jardim Jussara, professor, eu posso falar bem sobre ela também. Nós, lá em 2011, nós estivemos com o Fernando Monte, levamos ele até o local. Era uma área que nem a Secretaria da Saúde sabia que era da Prefeitura, e nós mostramos que era da Prefeitura, e ali foi construída a unidade do Jardim Jussara, porque nós solicitamos a eles lá. Faz mais de 2 anos que está parada. Ontem o Rodrigo, que é nosso mais de 2 anos que está parada. E aí eu deixo a pergunta ao Dr. Fernando Monte. Né? São 2 anos de uma unidade parada e a sociedade perecendo por saúde pública. Isso não pode acontecer e nós estamos cobrando publicamente para que isso seja resolvido. A Gláucia te cumprimenta pelo aniversário e diz que está torcendo por vocês dois, pelo trabalho que vocês fizeram nesses 4 anos. O Rodinei. Obrigado, Gláucia. Fabiano, então, existe uma lei da Prefeitura que diz que se o morador recuperar os buracos em frente à casa com cimento e outros materiais, vai ser multado. Isso é real ou não? Nós ficamos com as mãos atadas em fazer. Quem resolve isso? Acho que não existe isso. Não. Que eu saiba, não existe, não, né? Mas a via pública, quem tem que consertar é o ente público, né? Mas essa legislação eu desconheço. Eu também não desconheço. Bom, para encerrar, você que é amante do esporte, ligado ao basquete, vamos conseguir aí um patrocínio para poder tocar esse basquete? Porque tá difícil, hein? Do jeito que está indo, eu estou temendo pela sorte dessa modalidade. Samuel, primeiro aqui eu quero cumprimentar tudo que o Pascoaloto fez aí, e essa diretoria fez nos últimos anos, né? Que levou o nome da nossa cidade ao cenário internacional. Nós disputamos final de campeonato mundial de basquete, né? Então aqui nós temos que dar os parabéns à gestão, ao Vitinho que está lá à frente, ao pessoal do Pascoaloto, né? E os outros parceiros. Eu acredito, e isso nós já dissemos aqui hoje, é um momento difícil para todos no Brasil, né? Mas eu acredito sim que pela exposição que o basquete dá para os patrocinadores e a exposição na mídia que tem, que torço e espero que consiga resolver essa situação, que a gente consiga aí mais apoiadores para que o basquete não pare as suas atividades e continue aí disputando títulos importantes, não só a nível estadual, nacional, mas até a nível internacional. Parabéns a vocês e espero que vocês consigam reverter essa situação. Thelma, eu deixei para você uma última pergunta, e uma pergunta que me diz muito a respeito, até porque sou parceiro da entidade. E feliz é o país que tem o resgate da sua história. E hoje nós estamos comemorando 45 anos da Unimed, da qual você fez parte dessa história. Eu quero que você, em 1 minuto, diga da importância desta celebração e desta cooperativa médica que existe aqui na cidade e região de Bauru, que é a Unimed bauruense. Na verdade, a única cooperativa médica no mundo que deu certo foi no Brasil. E Bauru foi a 22ª cooperativa de todo o país a ser montada. É uma cooperativa sólida, é uma cooperativa que pensa nos seus funcionários, que pensa na população e que age num segmento sofrido, procurando fazer uma prestação de saúde adequada. Cresceu muito, cresceu com responsabilidade. Nós temos um hospital exemplo aqui no estado de São Paulo. No sistema Unimed é considerado um dos melhores hospitais que o sistema tem. Hoje construindo um centro de diagnóstico, uma cooperativa saudável economicamente, né? E que realmente representa muito para mim. Eu fiz parte, né, dessa cooperativa, tive o prazer de ser a 2ª mulher nesses 45 anos de dirigir a cooperativa, tive o prazer de ter companheiros muito decentes que me ajudaram a dirigir. Ninguém dirige nada sozinho, quem achar que dirige alguma coisa sozinho é idiota. E quero dizer que a Unimed Bauru é comprometida com você, munícipe da cidade de Bauru e da região. E é uma honra fazer 45 anos com o nome limpo, né? Nós falamos tanto de barbaridade, a cooperativa Unimed não tem um desvio, não tem uma situação, e segue íntegra para poder prestar serviço para todos nós.
E assim nós estamos completando o nosso enfoque regional, um jornalismo voltado para o interesse, acima de tudo, da coletividade. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta amanhã nos seus horários alternativos.